Bom dia. Bom dia, queridas. Bom dia. Bom dia, minha amiga Alce. Bom dia, minha amiga Sil. Tudo bem com vocês? Bom dia, Matilde. Dia abençoado para vocês, minhas amigas. No nome de Jesus. Começando mais uma semana. Bom dia, Van. Glórias a Deus. Deus maravilhoso. Louvado seja o Senhor por mais um dia, mais uma semana começando. Aleluias. Temos muito a agradecer ao Senhor, né? Muito. Obrigado ao Senhor pela misericórdia dele que se renovou nesta manhã sobre as nossas vidas. Que não se torne comum agradecer a Deus pela sua misericórdia que se renova a cada manhã. Não se torne algo comum para nós. Aleluias. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto as mulheres vão entrando aqui, eu vou separar um salmo para a gente poder declarar. Aleluia, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Como é que vocês estão? Já terminamos a nossa jornada. Agora estamos prosseguindo na jornada diária da busca pela presença do Senhor, né? Porque foram 21 dias, mais 21 dias que nos ensinou a viver na presença. Bom dia, Jô, shalom. A paz no coração de todos vocês, em nome de Jesus. Estamos juntas aqui por um bom propósito e por um propósito maior, que é buscar a presença do Senhor. Ele é tudo para nós, né? Ele é tudo para nós. Aleluias. A tribo de Levi, uma das 12 tribos do Senhor, eles não receberam a porção de terra quando foi ser realizada a divisão das terras. Bom dia, Andressa. Quando Josué foi fazer a divisão das terras, a tribo de Levi não recebeu nenhuma terra como sua porção, porque o Senhor era a sua porção, o Senhor era a sua herança. Bom dia, Gisele. Deus é a nossa porção, Deus é a nossa herança. Ele é tudo que nós precisamos, queridas. Existem necessidades naturais que o ser humano tem, mas quando você tem Deus, você tem tudo. Quando nós temos Deus, nós temos absolutamente tudo. Bom dia, Maria. O Senhor é a nossa porção. O Senhor é a nossa herança. O Senhor, Ele é o nosso galardão. Aleluias. Você pode agradecer ao Senhor por isso. Você pode louvar o Senhor por Ele ser a sua porção, por Ele ser o seu galardão, por Ele ser o seu Deus. Agradeça ao Senhor por isso. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor Deus. Obrigada, Pai, porque o Senhor é a nossa porção, o Senhor é a nossa herança, o Senhor é o nosso galardão. Na divisão da terra, Senhor Deus, os hebreus, os israelitas ali, todos receberam uma porção de terra, mas os levitas, que haviam sido separados pelo Senhor para o sacerdócio, o Senhor se tornou a recompensa deles, o Senhor se tornou a porção deles, o Senhor se tornou, Deus, aquilo que eles iriam herdar pelo seu trabalho, pelo seu esforço, por servir ao Senhor no tabernáculo, Pai. E nesta manhã eu quero reconhecer que o Senhor é a minha porção, o Senhor é a minha herança, o Senhor é o meu galardão, é tudo que eu tenho de mais precioso é o Senhor. Conquistei a herança mais preciosa da minha vida, ó Deus, que é a Tua presença. Obrigada por ter nos resgatado, Senhor. Que a salvação não se torne algo comum para nós. Que a gente não olhe para a salvação como se fosse algo comum, queridos. A salvação é o presente de Deus. Nós somos resgatados do império das trevas e transportados para o reino do Filho amado do Senhor Jesus Cristo. Obrigada por ser a minha herança. Queridos,
todos se preocupam em deixar herança para os filhos, né? Todos se preocupam em deixar um legado para os filhos. Você tem dimensão que Deus é a nossa herança? Nossa, eu trabalho, eu me esforço, eu quero, né? Por exemplo, recebi herança dos meus pais, mas tudo que a gente recebe dos pais, ainda que seja, a gente receba também heranças espirituais, porque a gente sabe que Deus é um Deus geracional. Mas muitas vezes nós olhamos mais para aquilo que é material. A gente não consegue dimensionar muitas vezes o tamanho da herança espiritual que nós recebemos dos nossos pais. Mas você consegue imaginar que Deus é a nossa herança. Você pode perder tudo, querido. Você pode talvez não ter tudo que você deseja ter, conquistar tudo aquilo que você deseja. Mas se você tiver o Senhor, você tem uma herança eterna. Você tem uma herança eterna. Bom dia, Will. Seja bem-vindo, querido. Bom dia, Bru. Você tem uma herança eterna. A gente tem que trabalhar, se esforçar, ter reservas financeiras, conquistar bens, deixar coisas para os nossos filhos. Todo mundo já sabe disso. Mas eu quero trazer para aquilo que é espiritual, porque para nós, na verdade, nós somos seres espirituais e a maior conquista que nós temos é no reino espiritual. Deus é a minha e a sua herança. Nós temos a presença do Senhor como uma herança eterna. Você consegue mensurar isso? Você consegue ter dimensão disso? Que Deus é a nossa herança eterna, ou seja, nós teremos o Senhor para sempre, eternamente, se nós permanecermos na palavra dele. Ontem, antes de dormir, eu estava lendo para as crianças Jó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Jó 22. Se nós permanecermos nele, na presença dele, ele é a nossa herança eterna. Ou seja, o mundo pode acabar, Jesus pode voltar, você pode perder casa, carro, tudo pode passar. Mas a presença do Senhor é a nossa herança, a nossa porção eterna. Bom dia, Maria. Herança eterna. Bom dia, Thalita. Bom dia, amiga. A nossa porção eterna, querido. Eu quero que você possa mensurar isso. Eu quero que você mensure isso, que todas as coisas vão passar. Todas as coisas são passageiras. O nosso trabalho é passageiro, o ministério é passageiro, a nossa vida é passageira, tudo é passageiro. Como homens humanos que somos, a nossa preocupação é deixar uma herança física para os nossos filhos, claro, também um legado espiritual. Mas eu quero que você entenda que o Senhor é a nossa porção e a nossa herança eterna. Pode passar céus e terras, pode passar todas as pessoas, pode passar a tua vida profissional, teu ministério, mas a porção, a herança eterna, que é a presença, nunca vai passar. E ontem eu estava lendo para os meus filhos Jó. Antes de nós dormirmos, a gente fez a devocional e eu li para eles Jó, capítulo 22. E eu vou ler aqui o versículo para vocês que eu li para eles ontem. E eu disse: se abrir mão da sua cobiça por dinheiro, por lançar no rio, se abrir mão de sua cobiça por dinheiro, ou seja, se você abrir mão, eu não estou dizendo, querida, se você não trabalhar, se você não se esforçar. Aqui está dizendo da cobiça pelo dinheiro. Se você abrir mão de viver uma vida medíocre, só buscando por dinheiro, conquistar bens, e lançar no rio seu ouro precioso, que é o dinheiro, né? Desapegar, o Todo-Poderoso será seu tesouro. Ele será sua prata de grande valor. Queridos, então você se alegrará no Todo-Poderoso e levantará os seus olhos para Ele. Orará a Deus e Ele a ouvirá e você cumprirá os seus votos. Queridos, antes de nós entrarmos no tema, presta bem atenção nisso aqui. Presta bem atenção. Ontem a ministração do meu pastor foi sobre deserto.
E ele trouxe uma palavra profética tão poderosa, dizendo que o deserto que nós estávamos vivendo nesse tempo é um deserto que Deus permitiu, Deus levou. E sabe, eu acredito que os desertos das nossas vidas, ele tem uma finalidade extrema. Além de provar o nosso caráter, ele tem uma finalidade extrema, que é o quê? Mostrar que Deus é o nosso tesouro. Que todas as coisas vão passar. Você passa por dificuldades, né? Você vê que nós somos fragilizados às vezes nas emoções, às vezes nós somos fragilizados na nossa saúde física, às vezes nós somos fragilizados nas finanças. Todas as áreas da nossa vida, muitas vezes a gente sofre um deserto. E o que sobra no meio de tudo isso, querida? Às vezes a saúde vai embora, às vezes a paz vai embora, às vezes o dinheiro vai embora, às vezes pessoas vão embora, bens vão embora. E qual é o tesouro que fica? Deus. Então ouça isso. Se você abrir mão da cobiça pelo dinheiro, se você abrir mão de ficar gastando a tua vida só por aquilo que a traça e a ferrugem corrói, se você parar de ficar se preocupando com as coisas terrenas nessa dimensão que você tem se preocupado, se você parar de gastar o seu tempo só naquilo que traz um benefício financeiro para você, se você lançar tudo isso no mar, no rio, o Todo-Poderoso será o seu tesouro. E ele será a sua prata de grande valor. Será que nós estamos dispostos a abrir mão das coisas dessa terra pelo tesouro verdadeiro e mais poderoso que nós podemos adquirir? Que é a presença do Senhor. O Todo-Poderoso quer ser o nosso tesouro. Ele quer ser a prata de grande valor nas nossas vidas. Nós estamos gastando a nossa vida atrás das coisas que são corruptíveis, que são passageiras, que vão passar. Gente, quantas pessoas eu atendo na clínica, pessoas que não têm final de semana, que não dormem, que não comem, só trabalha, dinheiro, 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 casa, carro, tá com carro, tá descontente que é outro, conquistou uma casa, já tá descontente que é outra casa, buscando e buscando e buscando e buscando as coisas dessa terra. E o Senhor, ele está nos chamando hoje e dizendo para nós: meus amores, minhas filhas, se vocês largarem a cobiça, olha isso, gente. Se vocês largarem a cobiça, e eu não estou falando de deixar de trabalhar, pelo contrário, o trabalho dignifica todos nós. Mas muitas pessoas estão abandonando a presença pela cobiça, porque estão perdidos na cobiça de conquistar, conquistar, conquistar. Homens e mulheres que passam dias fora de casa para conquistar, conquistar e conquistar. Não vê filho crescer, não pode desfrutar de um aniversário de um filho. Eu lembro que um dia eu estava chegando na igreja com meu marido e um moço que ele estava começando a trabalhar como motorista de caminhão, ele falou assim pro meu esposo: você não quer começar a trabalhar comigo, meu? Nossa, você vai tirar um dinheiro muito bom, tal. E aí eu tava ali do lado, né, da conversa, e falei assim: então, ele vai tirar um dinheiro muito bom, mas ele vai perder a coisa mais preciosa que ele tem, que é a família dele. Porque passar 15, 20 dias fora de casa e não poder dormir do lado da tua esposa, não poder ver seus filhos acordarem, que riqueza tem nisso tudo, gente? Eu não sei porque eu tô falando isso, mas eu sei que é o Espírito Santo de Deus. Antes da gente falar sobre o tema aqui, eu sei que é o Espírito Santo de Deus. Toma essa palavra para você. Jó, capítulo 22, versículo 24. Eu li esse texto para meus filhos ontem. Eu li do 21 até o 25 e eu vou ler aqui para vocês, ó. Sujeite-se a Deus e terá o preço muito alto, muito alto. É muito alto, gente. E no fim das contas, nós vamos ver que muita coisa não valeu a pena. Perdemos a presença, perdemos a família,
perdemos os amigos por causa da cobiça. Sujeite-se a Deus e terá paz. Então as coisas lhe irão bem. Ouça as instruções de Deus e guarde-as no seu coração. Se voltar para o Todo-Poderoso, será restaurado. Portanto, coloque sua vida em ordem. E olha como esse texto tem tanta importância para nós hoje, porque nós vamos falar um pouquinho sobre influência hoje. E para ser alguém que influencia para a glória de Deus, que realmente impacta as pessoas, que realmente testifica e testemunha Jesus Cristo, nós precisamos se voltar para o Todo-Poderoso, para que Ele restaure a nossa vida, para que a gente coloque em ordem a nossa casa. Coloque sua vida em ordem. Se abrir mão da cobiça pelo dinheiro e lançar no rio seu ouro precioso, o Todo-Poderoso será o seu tesouro. Você consegue imaginar? No fim da tua vida, às vezes você vai bater a mão no bolso, você não vai ter nada. Você não vai ter dinheiro, você não vai ter investimento, talvez você não tenha casa, talvez você não tenha carro, talvez você não tenha nada. Mas você vai poder olhar e falar assim: o meu tesouro é o Senhor. Queridas, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós estamos sendo impulsionadas a conquistar tantas coisas na terra, mas não estamos conquistando nada nos céus. O que foi que Jesus tinha? Aleluias, amém, Matilde. O que Jesus tinha? Jesus não tinha nem onde repousar a cabeça. João Batista morava no deserto. Paulo morreu dentro de uma prisão em Roma. Queridas, eu não estou dizendo que nós temos que ser hipócritas e não pensar no nosso futuro. Nós temos que sim ser mordomos daquilo que o Senhor nos deu. Mas nós estamos conquistando coisas na terra e não temos nada nos céus. Nós não temos nada nos céus. E como que nós vamos influenciar alguém a buscar o reino dos céus se nós estamos buscando as coisas da terra somente? É hipocrisia. Como que eu vou falar para o meu filho, para minha filha, um texto desse aqui, ó? Abra mão da cobiça. Se eu sou cobiça, como que eu vou influenciar isso? Ontem eu estava ministrando os meus filhos sobre isso. Eu vejo, cada filho ele tem uma personalidade. A Luísa, ela é totalmente desapegada. Totalmente desapegada. O Davi já é mais ambicioso. E aí ontem, enquanto eu estava ministrando, fui falando para ele: você vai ser um homem trabalhador, você vai ser um homem provedor, você vai ser um homem digno, você vai conquistar as coisas que o Senhor tem para você nessa terra, mas abra mão da cobiça pelo dinheiro. Lance no rio o seu ouro precioso, para que o Todo-Poderoso seja o seu tesouro. Ele será a sua prata de grande valor. Será que você está disposto a abrir mão de algumas horas do teu trabalho para você buscar a presença do Senhor e estar mais com a tua família? Será que você está disposto a abrir mão da conquista das coisas da terra para você ter um galardão nos céus? Porque eu não sei o que disseram para você, mas isso aqui não se compara ao que nos espera nos céus. Não se compara. E eu estava lendo Hebreus, capítulo 13. Gente, os homens, os profetas de Deus, os homens que entenderam essa visão de realmente influenciar as pessoas a buscar o reino dos céus, eles não viveram pelas coisas dessa terra. Eles não viveram pelas coisas dessa terra. Eles viveram por algo muito maior. Eles viveram por algo muito maior. Muito maior. Deixa eu ver se eu acho aqui, queridos. Eles buscaram algo muito, muito maior. Eles abriram mão. Eles abriram mão daquilo que eles viviam aqui por algo muito, muito maior. Como é que nós vamos influenciar alguém buscar a presença, o reino dos céus, se nós estamos buscando somente as coisas da terra? Vou falar uma coisa para você. Nós devemos trabalhar, sim. Nós devemos nos esforçar.
Mas toma muito cuidado, porque tem algo que tem gerado temor no meu coração. Não faça da pregação do evangelho um empreendedorismo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós devemos trabalhar, nos esforçar, dedicar, mas a pregação do evangelho não é empreendedorismo, e o povo de Deus está misturando tudo. Misturando tudo. Pregue o reino dos céus. Trabalhe. Faça o seu trabalho, seja uma bênção no seu trabalho, mas pregue a eternidade, pregue o reino dos céus. Aqueles que estão caminhando só pelas coisas da terra, se corrija a tempo, porque existe algo muito mais poderoso que nos espera. Gente, olha isso aqui. Olha esse povo, esses homens de Deus. Hebreus capítulo 11, a gente vê a galeria dos homens da fé. Presta bem atenção. Pela fé, eu vou começar daqui até eu achar onde eu quero falar para vocês. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pode ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. Eu e você, nós cremos que Deus ele é fiel para cumprir a nossa promessa. E assim uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor que era Abraão. Uma nação numerosa, como as estrelas do céu e incontáveis como a areia da praia. Presta bem atenção aqui. Todos eles morreram na fé, embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas. As avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Queridos, a gente precisa entender isso. Nós somos estrangeiros e peregrinos neste mundo. Evidentemente, quem pensa desse modo, quem sabe que é estrangeiro nesse mundo e que precisa lançar fora a cobiça e colocar o Deus Todo-Poderoso como o seu galardão, como o seu tesouro, entendeu que existe uma pátria maior que nos espera. Eles buscaram uma pátria superior, um lar celestial. Olha isso. Busque uma pátria maior, busque uma casa maior que a casa celestial. Querido, se esforce, trabalhe, se dedique, seja mordomo do que o Senhor deu, mas cuidado, porque as pessoas estão se perdendo em buscar somente uma casa terrena. Pessoas que nem têm tempo com a família mais, de tanto que trabalha para buscar uma casa terrena. Não tem nem tempo com o Senhor mais. E esses homens da galeria da fé, João Batista morou no deserto. Jesus morou pelo mundo, gente, porque cada hora ele estava no lugar, ele não tinha onde repousar a cabeça. Apóstolo Paulo, então, nem se fale. João, que recebeu a revelação do Apocalipse, meu Deus, cada hora eles estavam no lugar, eles não tinham morada própria, porque eles buscavam uma pátria superior, um lar celestial. E olha a porção deles aqui, olha a recompensa. A recompensa foi que, por isso Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Olha isso. Nós estamos falando aqui sobre influência. Será que o Senhor se envergonha de ser o nosso Deus? Porque nós só buscamos as coisas dessa pátria? Será que realmente nós somos uma influência para o mundo? Para dizer que eles não precisam se matar pelas coisas corruptíveis, porque existe algo incorruptível que os espera? Será que o Senhor não se envergonha de sermos chamados dele? Será? Eu tenho falado muito isso com meus filhos. Muito. E isso serve para nós, queridos. Será que o mundo consegue ver que nós estamos buscando uma pátria superior a essa pátria?
Nós cantamos o hino nacional, a Pátria Amada Brasil, né? Quem é americano reconhece a pátria americana. Cada um reconhece a sua pátria. Mas eu preciso dizer para vocês, nós não vamos influenciar ninguém a amar o Senhor acima de todas as coisas e buscar o teu reino em primeiro lugar. Se essa não for uma verdade para nós, se nós não estamos buscando uma pátria superior, se nós não estamos buscando um lar celestial, se nós não estamos colocando Deus como nosso tesouro, a nossa porção, porque as pessoas não se importam com o que nós falamos. O que realmente influencia o testemunho é a forma como eu vivo. Será que quando olham para nós, sabem que nós nos esforçamos, nós trabalhamos, nós somos mordomos do reino, a gente provê o que precisa para nossa casa, mas nós não fazemos parte dessa pátria, nós somos estrangeiras e peregrinos desse mundo? Ou será que quando elas olham, elas falam assim, meu Deus, não volta agora não? Quantas vezes eu ouço isso? Nossa, eu não quero que Deus volte, porque eu ainda não conquistei a minha terra. Não quero que Jesus volte. Não quero que Jesus volte, porque eu ainda não conquistei minha casa. Ainda não comprei o carro que eu queria. Eu ainda não fiz a viagem que eu tinha que fazer. Gente, isso mostra o quão terreno nós estamos. O quão terreno nós estamos. E Deus não está nos chamando para ser influenciadoras de conquista terrena. Porque conquista terrena, você trabalha, você batalha, você conquista. Deus está nos chamando para ser influenciadoras, para influenciar pessoas a buscar uma pátria superior, um lar celestial, a eternidade. É para isso que o Senhor está nos chamando. É para esse nível de influência que Deus está nos chamando. Para você chegar e sentar com uma mulher, quando ela fala assim, nossa, Adriana, meu Deus, eu tô trabalhando dia e noite. Nossa, o meu filho tá ficando com a minha mãe, eu quase nem vejo, só vejo na hora de dormir. Para você chegar e falar assim, queridas, peraí, você não tá tendo nem tempo com Deus? Não, eu não consigo nem orar, eu vou comendo no carro. Você não tá conseguindo ter tempo com a bênção que o Senhor te deu, que é teu marido e teus filhos? Não tô tendo tempo, porque a gente tem que conquistar. Querida, olha para que Deus está nos chamando, para você chegar e ser a contramão da vida dessa mulher e dizer assim, meu amor, não precisa tanto. Sabe por que não precisa tanto? Porque você é uma estrangeira e uma peregrina aqui. Você foi chamada para uma pátria superior, um lar celestial. Você não precisa de tudo isso aqui, calma. Você pode parar um pouco. Você pode parar um pouco. Todas as coisas que você está buscando, minha amada, ela é corruptível, a traça e a ferrugem vai corroer. Será que nós entendemos que é para isso que o Senhor está nos chamando? Será que é para isso? Porque, amadas, eu vou falar bem a verdade para você. As mulheres cristãs estão se perdendo. Se perdendo. Porque se nós chamamos para subir no monte para orar, é uma minoria que entendeu a visão. Mas se foram chamadas para um evento de influenciadoras, que é sobre empreendedorismo, é muita mulher que tem lá. E vou falar, é muita mulher cristã. E não que você não possa fazer parte, porque eu creio que o Senhor levantou mulheres para o empreendedorismo, para ali ser luz. Mas presta bem atenção. Se nós não estamos colocando a cobiça no lugar da visão celestial, presta bem atenção, queridas. Porque o nível de influenciadoras hoje, para você transformar o ministério em empreendedorismo, é grande. É muito grande. É muito grande. Essa tem que ser a nossa oração, Jô. Não nos deixe se perder. Porque, gente, com muito temor eu falo isso pra vocês. Eu lembro que quando eu mudei do espaço da clínica, saí de um lugar e fui pro outro, eu ouvi uma pessoa falar assim pra mim, Dri, nossa, eu acho que você devia fazer isso aqui, ó. Você deveria aproveitar que você tá mudando de sala, inaugurando um outro lugar. Ouça só, gente, eu falo isso com muito temor. Eu não sou melhor do que ninguém. E é muito fácil a gente cair e se perder e realmente não entender o que Deus está fazendo. E eu tenho certeza que essa pessoa, ela falou isso pra mim, sabe, sem maldade alguma. Porque ela ainda não tinha entendido o propósito que o Senhor me deu a clínica, que o Senhor me deu a profissão. Mas eu preciso trazer esse exemplo para vocês. E ela me disse assim, Dri, eu no seu lugar,
para que você fique conhecida na cidade, você podia fazer o seguinte: faz um café lá no espaço da Nova Clínica, manda um convite para todas as influenciadoras de Limeira que você sabe, que você conhece, que mesmo que você não conheça, eu posso te ajudar a encontrar essas influenciadoras, faz um café para promover a clínica, e essas influenciadoras, você dá uma sessão de terapia para elas, para que elas possam compartilhar. Gente, meu pai, queridas, presta bem atenção. Se nós queremos influenciar, a gente precisa entender uma coisa, que quem nos promove é o Senhor. É Deus, tem que ser Ele. Porque se a gente fizer do ministério empreendedorismo, a gente se perdeu. A gente se perdeu. Você pode ser chamada de empreendedora, mas a principal função do seu empreendedorismo precisa ser falar de Jesus e apresentar uma pátria superior. Você não pode ficar fazendo com que as pessoas, eu já vi até isso, às vezes a pessoa fica fazendo com que a outra mulher se endivide, para que ela compre o que ela tem. Gente, não é sobre isso. Pelo amor de Deus, a gente precisa alinhar a nossa vida ao reino dos céus de novo. E entender que nós somos bênção, que a nossa influência é para fazer com que as mulheres elas tenham equilíbrio. Se você faz parte de um grupo de empreendedoras, que o Senhor te use ali para você ser um canal e falar assim para essa mulher que às vezes está perdida, que nem vê o marido, só vê o marido no sábado. Eu tenho pacientes assim, gente. Eu tenho pacientes assim, que a hora que o esposo chega do trabalho, ela tá dormindo. Porque ela passou o dia inteiro trabalhando também. Os dois trabalham em horários opostos. Trabalham em horários opostos. E só consegue se ver no sábado. Só. Por quê? Porque todos estão trabalhando, se esforçando, tentando conquistar. Mas estão perdendo a presença. Estão perdendo a visão da pátria superior, do lar celestial. Estão perdendo de desfrutar da família, que é o bem mais precioso que nós temos. É o Senhor quem sopra o nosso nome. É Ele. E se não for Ele, você vai arrombar portas e vai entrar em lugares que não deveria. Vai entrar em lugares que não deveria. Não falta oportunidade, gente. Posso falar isso com muito temor. Não me falta oportunidades de entrar por portas que meu Deus não abriu. Não falta oportunidades. E isso para mim custa muitas coisas. Custa muitas coisas. Deixar de participar, deixar de estar, deixar de fazer o que todo mundo está fazendo. O Senhor me disse, quando eu comecei a atender, Ele disse assim para mim: eu vou ensinar você a fazer uma clínica diferente. Eu vou ensinar você a fazer algo diferente. E eu venho fazendo algo diferente por obediência a Deus. Porque o dia que eu sair desse lugar, não tem mais Deus na minha vida. Não tem mais unção. As pessoas não serão mais tocadas, e não é sobre isso. Eu estou aqui para apresentar para você uma pátria superior, um lar celestial, e dizer para mim e para você que nós somos estrangeiras e peregrinas nesse mundo. E se você quiser influenciar as mulheres para buscar o Senhor, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, você vai precisar saber onde é que você entra, com quem você senta, com quem você fala, e principalmente o que você faz. Nós somos chamados primeiramente para isso. Infelizmente, com muita tristeza no coração, como eu atendo pessoas o tempo todo e eu acompanho pessoas, quantas pessoas estão se perdendo? Porque é o que eu li em Jó capítulo 22. Porque a cobiça do coração colocou o dinheiro como tesouro. Para você ser uma influenciadora do reino, você não precisa fazer alianças por dinheiro. Não precisa. Para você influenciar o reino de Deus, para você falar... Gente, João Batista, ele fez aliança com aqueles homens daquele tempo, para que o reino de Deus fosse conhecido. Nós estamos falando sobre João Batista hoje, mais de 2.000, 3.000 anos, nem sei quantos mil anos nós estamos falando de João Batista. Ele foi um influenciador do reino, sem precisar de redes sociais, sem precisar de aliança com influenciadores, sem precisar fazer pactos, sem precisar negligenciar a busca pela pátria superior. Nós temos exemplos de homens aqui. Nós temos exemplo. A cabeça dele foi cortada porque ele denunciava o pecado. Ele denunciava a cobiça pelo dinheiro. Ele denunciava a corrupção. Ele foi morto. Queridas,
Eu sei que o que eu tô dizendo hoje aqui é forte, porque nós estamos sendo chamadas para andar na contramão. Mas eu vou falar uma coisa para você. Anda na contramão, senão você perde o caminho da pátria superior. Anda na contramão, senão você perde o caminho do lar celestial. Anda na contramão, senão você, ao invés de ser uma estrangeira e peregrina, você vai estar enraizada nessa terra, como se você fizesse parte disso. E quando o Senhor voltar, Ele precisa enxergar quem não faz parte. Ele precisa olhar para mim, para você e falar: essa aqui é minha, ela não faz parte desse mundo. Ela não faz parte desse reino. Mamon não domina ela, cobiça não domina ela. Nós vamos ser tentadas. Nós vamos ser tentadas. Escuta o que eu tô falando. Quanto mais influência você tem, mais você é tentada a se vender e se corromper. Quanto mais influência, pensa que é fácil ter influência? Não é fácil ter influência. Quanto mais influência você tem, mais as pessoas cobiçam negociar com você, fazer negócio com você, fazer aliança com você. Mais. Muito mais. Deus quer que a gente tenha influência, sim, mas presta bem atenção. Quanto mais influência nós temos, mais nós somos tentadas a fazer aliança, a cobiçar, a vender o nosso coração. Mais, querida. É um lugar perigoso a influência, mas é o lugar que o Senhor nos quer. É o lugar que João Batista esteve. E não é por acaso que João Batista não saía do deserto. Entenda a visão, queridas. Não é por acaso que João Batista não saía do deserto. Porque o deserto fazia com que ele se lembrasse diariamente da pátria superior. Por isso não reclame do deserto. Eu acho que eu nunca vou conseguir esquecer as palavras da Ângela no dia do nosso monte. Nunca vou conseguir esquecer. Nunca vou conseguir esquecer enquanto ela lavava os meus pés, que ela falava que estava lavando os pés de quem andava no deserto. Ela usou o texto bíblico para falar o porquê que se lavavam os pés naquele tempo. Porque o povo andava pelo deserto, o pé ficava empoeirado. E eu preciso dizer para você, o melhor lugar para nós é o deserto. Que o nosso coração seja íntegro no Senhor, não permita, Senhor, que nos perdemos. Nós precisamos clamar por isso, gente. Porque eu falo para você com toda a convicção, sabe qual sempre foi o meu medo e o motivo dos meus choros nos pés do Senhor? É que o Senhor não me deixe sair da tua presença e não retire de mim o teu espírito. Sabe qual é o meu motivo de oração? É que eu não suba tão alto ao ponto de me esquecer, de me encurvar no chão. Esse é o meu temor. O Senhor me chamou para influenciar mulheres. Eu tenho clareza do meu chamado hoje. E eu tenho clareza que o Senhor tem alçado voos cada vez mais altos para mim. É nítido. Ele fala sobre isso. Ele me revela isso. Não é nem palavra profética de pessoas. Ele me mostrou um dia, eu tive uma visão de ver uma árvore alta. Alta, alta, alta. E o Senhor falava para mim: essa é você. Eu sei que o Senhor tem esse lugar para mim. Ele já me falou. Cada vez mais eu tenho exercido influência sobre a vida das mulheres. Tenho falado mais sobre Cristo. Mas sabe qual é o meu temor? É não subir tão alto e se esquecer de me encurvar, de voltar para o chão. Porque eu busco uma pátria superior, um lar celestial. Porque eu sou estrangeira e peregrina neste mundo. E você também é. Você também é. Não negligencie nem negocie a influência que Deus tem te dado. Virão pessoas tentar negociar com essa influência. Eu já tive cada proposta inacreditável. Eu já recebi mensagens pelo WhatsApp. Ai, Dri, você começou a... Eu me espelho muito em você, né? Você é psicanalista, a forma como você trabalha e tal. Você pode fazer algumas lives comigo para que eu possa ter mais seguidor? Gente, é desse tipo. É mensagem assim, às vezes, que eu recebo. Quanto mais o nível de influência, mais tentada a cobiça, mais tentado a negociar com isso você vai ser. Mais proposta vai aparecer. Sempre mais. Sempre mais. Porque o inimigo, ele é astuto. Ele quer impedir o nosso crescimento. E para isso ele vai trazer as raposinhas. Toma muito cuidado com as alianças. Toma muito cuidado. Tem uma coisa que eu sempre oro. Sempre oro. Pai, por favor, me ajuda a saber com quem eu faço aliança.
E eu sei que muitas vezes as pessoas não têm má intenção, mas é eu que preciso ter discernimento. Eu que preciso. Às vezes eu recebo mensagens assim: Dri, nossa, Deus falou comigo sobre você. Nossa, o que você está fazendo hoje e tal com as mulheres. Eu estou começando um trabalho também. Vamos fazer algo junto? Eu preciso ir orar para saber se é o tempo de fazer. Se é o momento de fazer. Porque, claro, se alguém está em evidência, né, muitas vezes parece ser o caminho mais curto. Para eu também às vezes estar, querida, mas não. Quem tem que nos promover é o Senhor, sabe por quê? Porque se o Senhor nos promove, Ele nos coloca no lugar onde nós estamos preparados para sustentar aquele lugar. Nós precisamos subir um degrau de cada vez, porque cada degrau que você tem, mais você é tentada, mais você é tentada à cobiça, mais você é provada no caráter, mais você é instigada, mais e mais. Por isso não se sobe 3, 4 degraus de uma vez. Você pode ver que quando você vai subir uma escada, pela pressa, você quer subir o quê? 2, 3, 4 degraus de uma vez, né? Geralmente pelo menos 2 degraus você quer subir de uma vez para você acelerar e chegar muito mais rápido. Mas você vê o quão cansada você está quando você chega lá em cima? Porque você deu passos maiores do que devia. Deu passos maiores do que devia. Queridos, influência é sobre estar exatamente no lugar que Deus te pediu para estar, com as conexões certas e fazendo só o que Deus pediu, nada além. E para as influenciadoras do reino, o deserto é o melhor lugar para nos proteger. A presença do Senhor. Comendo pouco. Nós estávamos no projeto Elas da Thalita sábado, e estava conversando com uma amiga ali, e eu falei, aqueles são chamados para estar na frente de batalha. O jejum não é uma escolha. O jejum é um estilo de vida. João Batista comia pouco. A comida dos que estão na frente de batalha é diferente. Não dá nem pra gente falar, nossa, eu vou comer de qualquer forma. Não tem como. Você tem que jejuar, você tem que buscar a presença, porque senão você pode dar um passo falso. Se João Batista estar no lugar certo, sim, que Deus nos direcionou com as conexões certas. Esse é o lugar daquelas que vão influenciar para o reino de Deus. E lembre-se, nós estamos aqui para influenciar alguém, não a ganhar mais dinheiro, a ser uma influenciadora de nome, a usurpar o que os outros têm, a tirar lucro excessivo do que deveria. Nós estamos aqui para conduzir mulheres para uma pátria superior, um lar celestial. É para esse lugar que nós estamos aqui, para influenciar as mulheres. E para isso, talvez você ande de pano de saco no deserto, comendo mel silvestre e gafanhoto. E no deserto, muitas vezes, você não é nem lembrada. Você não é nem lembrado. Porque as pessoas iam até o deserto falar com João Batista. Um lugar isolado, escondido. As pessoas iam até lá. Muitas vezes as pessoas vão até você. Você está num lugar isolado, escondido, mas as pessoas vão até você. Você não está em evidência. Ninguém está vendo, ninguém está sabem porque você está no deserto. Mas você não está, às vezes, nas telas aqui, você não está nas melhores mesas que se consideram as mesas das influenciadoras, né? Você não está no meio das melhores empreendedoras, você não está nos melhores chás de autoconhecimento, né? De conhecimento, você não está nesses lugares. E vou falar uma coisa para você, alguns lugares são livramento do Senhor para nós. Quantos lugares eu já desejei estar? Na minha cabeça eu pensei, nossa, eu deveria estar ali. Puxa, mas aí eu entendi que não fazia parte daquilo que Deus estava fazendo na minha vida. Deus muda a nossa alimentação, Deus muda a nossa vestimenta, atitudes, muda. Ele realmente muda. Ele muda a forma como a gente come, como a gente pensa, como a gente fala. Ele muda. Nós somos influenciadores, nós estamos aqui para influenciar as mulheres a um lar celestial. Exatamente. Amores, entenda bem. O Senhor te deu uma empresa, louvado seja o Senhor que Ele colocou você nesse lugar. O Senhor não te deu um cargo de pastor, Ele deu uma empresa para você pastorear mulheres. A tua influência não é para que essa mulher abandone a sua casa e trabalhe mais do que ela já está trabalhando. Porque é isso que está acontecendo na roda das empreendedoras. Falo isso com temor, tá? Porque eu sei o que eu estou falando. Como eu ouço mulheres o tempo todo.
Essas mulheres, elas estão sendo instigadas a trabalhar mais, conquistar mais, a se tornar cada vez mais independentes. E aí elas entram no lugar de insubmissão dentro do seu casamento, porque elas viram para o homem e falam para ele assim: eu não preciso de você, eu tenho meu dinheiro. Elas estão vivendo uma vida distorcida. Agora você, influenciadora do reino, que foi chamada para ser empreendedora, você vai influenciar essa mulher a voltar para a casa dela, a amar o seu marido, a amar os seus filhos, como está escrito em Tito. Ali em Tito diz: mulheres mais velhas influenciem as outras mulheres mais novas a amarem os seus maridos, a cuidarem dos seus filhos, para que o evangelho não seja envergonhado. Use a influência que o Senhor te deu para influenciar mulheres a buscar a pátria superior e o lar celestial, a educarem seus filhos no temor do Senhor, a serem ajudadoras e auxiliadoras dos seus esposos, a não deixar as suas casas para viver um mundo de fantasia fora. Mulheres que não descansam, mulheres que não têm tempo com os filhos, quem cuida dos filhos é a avó, é a tia, a babá. Mulheres que não veem o esposo, que não dormem junto, que a hora que chega tão tarde, que dorme com o filho, ou dorme na sala. Queridas, está uma bagunça. O que eu li aqui em Jó, no capítulo 22? Põe em ordem a sua casa, a sua vida. Querida do Senhor, coloque sua vida em ordem. Se volte para o Todo-Poderoso para ser restaurada. Abra mão da cobiça pelo dinheiro. Lance no rio o ouro precioso, para que o Todo-Poderoso seja o seu tesouro. Ele será a sua prata de grande valor. Põe ordem na tua vida, querida. Põe ordem na minha vida, Senhor. Queridas, eu sei o quanto tem custado para mim, nesse tempo, ficar fora desse lugar que o Senhor, desse lugar que o mundo está propondo. Nos custa, claro que custa. Às vezes custa realmente você estar mais em evidência, custa você ter muito mais recurso muitas vezes, custa o teu nome estar ali junto com as melhores, custa. Mas isso não é nada perto do custo de você perder a presença, perder a tua família, perder a cidade celestial, o lar celestial que o Senhor preparou para nós. Porque hoje eu vejo mulheres que se enfraqueceram na fé, que elas não têm tempo mais de buscar, elas não têm tempo mais de ler a Bíblia, porque é tanto livro que tem que ler de autoconhecimento, é tanto livro de empreendedorismo que tem que ler, que não dá tempo de ler mais a Bíblia. Olha, leia livros, mas se o tempo disponível que você tem que fazer uma escolha do que você vai ler, leia a Bíblia. Escolha por ler a Bíblia. Se você puder ler livro, glória a Deus. Eu indico que você lê um capítulo de um livro por dia. É uma bênção. Mas se você tiver que escolher entre ler um livro e ler a Bíblia, leia a Bíblia, porque aqui está todo o conhecimento, toda a verdade está aqui, querido. O caminho de toda a inteligência, do temor, do conhecimento, da verdade está aqui, queridas, na Bíblia. Na Bíblia. Se você é uma empreendedora chamada pelo Senhor para você servir o reino de Deus e você precisa aprender e você está escolhendo ler os livros do teu trabalho ao invés da Bíblia, escolha a Bíblia, querida. Porque aqui você vai receber instrução de como ser a melhor empreendedora do reino na terra. Faça escolhas certas. O Senhor está nos chamando para colocar a nossa vida em ordem. Porque sem ordem não tem influência correta. Não é só sobre influenciar, é influenciar para coisa correta. Influenciadoras tem muitas. Hoje todo mundo quer ser influenciador. Mas para que você está influenciando? Você está influenciando mulheres a gastarem o seu dinheiro escondido do seu marido, a comprar coisas e guardar no guarda-roupa escondido? Você está influenciando mulheres a trabalhar mais e ficar ausentes da sua casa? Você está influenciando as mulheres no quê, querida? Que não é só sobre influenciar, é sobre influenciar para a coisa certa. E a nossa influência
de acordo com a vontade do Senhor, é que a gente leve mulheres a colocar a sua casa e a sua vida em ordem, é influenciar mulheres a buscar o reino dos céus, o lar celestial, porque nós somos peregrinas estrangeiras aqui, a ajuntar tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corrói. Trabalhe, seja uma boa mordomo, mas cuidado com as influências que você tem ouvido e recebido, e cuidado com a influência que você tem exercido sobre as pessoas. Nós daremos conta de tudo isso diante do Senhor. Nós daremos conta. Nós daremos conta de todas essas coisas diante do Pai. Amém? Queridas, essa é a verdade que eu me esforço para viver. Quem me conhece, quem está perto de mim, sabe. Eu tenho, desde setembro desse ano, do ano passado, o Senhor tem mudado o meu estilo de vida. Eu passei 7 anos em casa sem trabalhar. Quem conhece meu testemunho sabe que em 2015, janeiro de 2015, eu recebi uma palavra do Senhor, que o Senhor ia me parar. Ele me parou por 7 anos. Enquanto eu estava dentro desse período de 7 anos, faziam mais ou menos 5 anos e meio que eu estava em casa, eu comecei a sonhar com um diploma. E aí eu comecei a fazer teologia, eu comecei a fazer Casa de Isabel, mas continuei sonhando com o diploma. E o Senhor me disse que Ele me daria uma profissão novamente. Antes de parar desses 7 anos, eu trabalhava em escritório de contabilidade, no RH. Eu já tinha feito administração, recursos humanos. Era a área que eu gostava de trabalhar. Eu parei, o Senhor me trouxe de volta para casa. O Senhor alinhou o propósito dele, me deu uma profissão como psicanalista clínica. E se eu for ser conduzida, tanto pela necessidade de atendimentos, quanto pela necessidade financeira e pelo que o mundo está propondo, eu trabalharia muito, 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 muito. São 4 anos de clínica. E os 3 anos de clínica eu trabalhei muito, 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 muito. De atender quarta-feira, por exemplo, o dia que eu sempre atender 10 pessoas no dia, sabe? Eu lembro da minha Luísa falar assim pra mim: mãe, não vai hoje não, mãe. E às vezes eu priorizava atendimento à noite pra poder organizar a casa durante o dia e dar conta da demanda com as crianças. Eu priorizava atendimento à noite, às vezes eu ia sair de casa pra ir, e a Luísa falava: ai, mãe, não vai hoje não. E agenda cheia, e trabalhando, e trabalhando, e trabalhando. E aí, o Senhor, Ele foi trazendo ordem para minha vida, e Ele foi dizendo: filha, não foi para isso que eu te dei essa profissão. Não foi para que você se ausentasse mais. Foi para que você tivesse liberdade, tanto financeira quanto de tempo. Você tivesse liberdade financeira, geográfica e liberdade de tempo. E desde o ano passado, desde o começo do ano passado, o Senhor vem ajustando, vem colocando a minha vida em ordem. E hoje, queridos, eu tenho trabalhado 1/3 do que eu estou acostumada a trabalhar. Isso custa alguma coisa para você? Custa. Claro que custa. Você tem que fazer renúncias. Você tem que fazer escolhas. Você gasta de acordo com aquilo que você pode. Mas eu poder buscar meus filhos na escola todos os dias, levar meus filhos para a escola todos os dias, poder preparar um café da tarde quando eles estão chegando, poder cuidar da minha casa, poder ter tempo com Deus, poder servir ao reino, tá aqui agora, nesse horário, fazendo uma live, servindo vocês. Essa é a minha recompensa. O Senhor é a minha porção, o Senhor é a minha recompensa. Porque eu sou peregrina e passageira nessa terra, e não vale a pena somente construir riquezas aqui. Eu quero construir riquezas no reino espiritual, porque eu faço parte de uma terra, de um lar celestial. E eu não estou falando para você frases de efeito, eu estou falando que eu vivo. E quem está próximo de mim sabe que é essa realidade que eu vivo. Eu tenho aberto mão, eu tenho dito não, para poder não perder a minha recompensa, que é a presença, que é o Senhor, que é poder cuidar da minha casa. Então eu falo isso para você com todo temor. Obrigada ao Senhor por ter me despertado há tantos anos atrás a voltar para minha família, para minha casa, e entender que todas as coisas aqui são passageiras. Amém, Má. Eu não tenho como eu não me dispor a fazer. Diante de tudo que Deus faz pela minha vida, não tenho como eu não me dispor a fazer. Deus, Ele é muito bom comigo. E Deus, Ele cuida da minha casa de uma forma sobrenatural. Por isso eu estou dizendo que para você, minha querida,
Novamente, como eu já disse em uma live, o Senhor é o teu pastor, de nada você terá falta. Então não negocie a tua influência por nada. Não negocie. Eu sei que existem alianças que o Senhor preparou. Empreendedoras que você precisa vender o que você, né, o teu trabalho, o teu serviço. O Senhor vai conectar você com a aliança do reino, que vocês vão fazer parcerias para um propósito maior. Não só para vender, não só para prestar um serviço. Não só. Não se conecte, não faça alianças, não faça somente pela cobiça. Não faça. Faça por um propósito maior. Estamos ajuntando os tesouros no céu, onde será a nossa morada eterna. E é a partir dessa visão que realmente você exerce influência dos céus. É com essa visão alinhada que a gente influencia as pessoas a amarem ao Senhor. Se eu falo uma coisa e vivo outra, não tem influência. A gente já pode ver isso com os nossos filhos. Quando eu vou corrigir os meus filhos, eu falo assim para eles: vocês veem eu fazendo isso? Essa é a primeira pergunta. Porque é hipocrisia eu falar para os meus filhos: não faça tal coisa, e eu realizo. E a hipocrisia eu falar para o mundo: olha, peraí, ajunta tesouro no céu, você é peregrino, você é estrangeiro aqui, o reino celestial é maior. Mas ele tá vendo você trabalhar que nem uma louca, você não ter tempo para tua família, você não ter tempo para buscar Deus, não ter tempo para congregar. É hipocrisia. É hipocrisia. Deus também tem me feito olhar para minha casa e mudou minha visão. Eu estar com os meus filhos, fazer comida, cultuar dentro de casa, porque preciso primeiro ser aprovado aqui dentro. Certamente, esse é o nosso lugar, em primeiro lugar. E é a partir desse lugar que eu e você temos poder para influenciar mulheres. Eu só posso, gente, hoje influenciar mulheres porque eu fiquei 7 anos dentro da minha casa servindo os meus primeiro. Quem me acompanhou sabe disso. Eu lembro o dia que o Senhor falou assim para mim. Eu tava fazendo janta, né? E eu vi a minha mãe colocar comida no prato pro meu pai a vida toda. Eu achava aquilo um absurdo, né? Achava aquilo um absurdo. E eu via que, tipo assim, o casamento dos meus pais não foram bons, né? Então, na minha cabeça, colocar comida no prato pro meu marido não valia a pena. E eu lembro um dia que eu tava fazendo comida e eu tava colocando... Na minha outra casa tinha um balcão. Então, eu pegava a comida ali do fogão, colocava no balcão pra eles sentarem na mesa. E eu coloquei a comida das crianças e o Senhor falou assim pra mim: por que você não põe a comida no prato pro teu marido? Eu falei: não... Para, se eu acostumar ele nisso, Senhor, isso não vai dar certo. O Senhor falou assim: honra os seus em primeiro lugar. Honra os seus. E sabe qual é a cultura aqui de casa? Quem tiver disponível, põe a comida um pro outro. Enquanto um coloca o soplar na mesa pra gente sentar, enquanto um coloca a jarra de água na mesa, o talher, o outro pode ir colocando a comida pra servir, tá tudo certo. Um servir o outro. Eu não posso influenciar e servir fora se eu não aprendi a servir dentro primeiro. Eu chego, gente, às vezes tarde da clínica, a minha comida tá no prato do jeitinho que eu gosto de comer. Meu marido sabe a quantidade de comida que eu gosto de comer. Quando eu chego, às vezes tarde da clínica, a minha comida tá no prato, com a tampa da boleira em cima, ali, pra eu comer. Assim como é com ele também. Quando ele vai fazer alguma coisa, chega até mais tarde, se eu quero ficar livre, deixar tudo organizado, eu já deixo a comida dele no prato com a tampa da boleira ali. As crianças é a mesma coisa. Davi, Luísa, põe lá a comida para Luísa, Davi. Um servindo o outro, a gente aprende a influenciar e servir primeiro em casa. A nossa casa é o nosso campo de treinamento para influenciar fora. Eu não posso viver algo fora que eu não experimento dentro. Se eu não lavo os pés de quem está dentro e se eu não sirvo quem está dentro, é hipocrisia eu tentar fazer isso fora. E hoje, infelizmente, as mulheres estão sendo levadas a esse nível de hipocrisia. Vai ganhar um mundo, mulher. Vai conquistar o teu lugar no mundo. Vai influenciar, vai ser uma empreendedora, vai ganhar dinheiro. Mas eu ouço a mulher, elas falam pra mim, tá? Não tô falando coisa da minha cabeça. Elas falam pra mim: Dri, mas aí eu humilho ele. Aí eu falo pra ele assim: eu não preciso do teu dinheiro, eu não preciso de você. Aí, infelizmente, elas são usadas pelo inimigo dessa forma. Então, meus amores, a nossa influência, ela só é validada fora quando nós, primeiro,
Estamos na presença do Senhor, que é a partir dele que nós podemos influenciar, e depois, a partir do servir a nossa família e a nossa casa. Amém? Vamos voltar para o nosso lugar? Jó capítulo 22, vamos arrumar a nossa vida? Vamos tirar a cobiça do nosso coração e colocar Deus como nosso primeiro tesouro? Vamos deixar com que a nossa influência influencie mulheres para o reino dos céus, porque nós somos estrangeiras e peregrinas aqui e estamos caminhando em busca da pátria celestial, a qual a cidade foi construída pela mão do nosso Senhor. Vamos alinhar o nosso nível de influência? Amém? Eu quero orar por mim e por você, no nome de Jesus. Aleluia. Papai, nossa vida está aqui hoje diante do Senhor, Pai. Eu peço no nome poderoso de Jesus que o Senhor coloque ordem hoje na nossa vida, Senhor. Senhor, a nossa vida ela é como uma roda. Existem várias áreas ali. A área profissional, a área espiritual, a área social, a área familiar. Existem várias áreas. E há uma desordem, Senhor. Há uma desordem, Senhor. E eu oro para que agora, em nome de Jesus, as peças desse xadrez, elas sejam colocadas no seu devido lugar. Marido no seu devido lugar, filho no seu devido lugar, a profissão no seu devido lugar, vida espiritual no seu devido lugar, igreja no seu devido lugar. Oh, Senhor, cada coisa no seu devido lugar, papai, porque nós não podemos influenciar se não for a partir da nossa própria experiência, do nosso próprio testemunho. O Senhor disse em Tito, Deus, que nós devemos ensinar as mais novas a amar os seus esposos, a cuidar dos seus filhos, para que o evangelho não seja envergonhado. Nós não podemos influenciar sem que o evangelho seja honrado pela nossa conduta, pela nossa forma de viver. Põe ordem na nossa vida hoje, Senhor. Põe ordem na nossa vida, tira da nossa mente, tira essa fantasia que foi posta na nossa mente pelo feminismo, de que nós temos que ser maiores do que os homens, de que nós temos que conquistar o mundo, de que nós temos que adquirir poder e governar, que nós somos melhores do que eles. Pai, põe ordem na nossa cabeça, Pai. Põe ordem nos nossos pensamentos, Pai. Desconstrói essas mentiras do inferno, Senhor. Coloca ordem no nosso interior hoje, Papai. Ensina-nos, Pai, a influenciar a partir de viver de acordo com os princípios da Tua Palavra. Eu oro pedindo ao Senhor, em nome de Jesus, não nos deixe ser influenciadas por todas as ideologias feministas desse século, Pai. Não nos deixe. E não nos deixe vender a nossa influência por um prato de lentilha, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu peço. Não nos deixe vender a nossa influência por um prato de lentilha. Como Esaú vendeu a sua primogenitura por não entender o valor daquilo. Ele estava com fome, com necessidades fisiológicas naquele momento. E vendeu a sua influência. Querido, eu sei que caminhar com o Senhor vai exigir dependência. E talvez em algum momento você vai ter dificuldades. Não venda a tua influência pela dificuldade. Não venda a tua influência pela dificuldade. Não venda, não se sujeite a fazer coisas que não agradam ao Senhor, que não honram o nome do Senhor, para você ter uma influência maior. Não faça alianças que o Senhor não aprova. Não faça, queridos. Se for preciso você passar dificuldade, passe dificuldade, porque o Senhor é o teu pastor e de nada você terá falta. Se Esaú entendesse que o Senhor podia prover para ele ali um prato de lentilha naquele momento, ao invés de ele negociar a primogenitura dele, se ele tivesse entendido isso. Mas eu e você vamos entender que o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Não precisamos fazer aliança com influenciadores que não são do reino. Não precisamos. Não precisamos, nós vamos andar na contramão desse sistema. Pai, em nome de Jesus, gera temor em nós, Pai. Gera temor em nós, Pai. Não nos deixe vender a nossa influência pelo prato de lentilhas. Não nos deixa vender a nossa influência por um prato de lentilhas. Nem no maior momento de fome ou dificuldade.
Não nos deixe. Ah, Jesus, ah, Jesus, ah, Jesus. Eu não sei se vocês já ouviram o testemunho da Viviane Martinello sobre isso. Mas a Vivi testemunhou que ela foi convidada para ser uma influenciadora de uma marca de roupa muito, muito conhecida. E se ela se tornasse influenciadora dessa roupa, dessa marca de roupa, ela teria o nome dela estampado, né? Pelo resto da vida. Ela teria como uma aposentadoria eterna, vamos dizer assim, para poder ser uma influência dessa marca. Mas, queridas, os princípios dessa marca não condiziam com o propósito de Deus. Não condiziam. E ela não precisou da influência dessa marca para que o nome dela fosse soprado. Não precisou. Eu achei tão lindo esses dias que eu vi uma moça comentando numa postagem dela, quando a Vivi fez, acho que uma divulgação de quantos milhões de pessoas acompanhavam no Instagram, no YouTube. E uma moça que era social media, ela ainda comentou, e nem precisou ser patrocinado para ser conhecida. Nem precisou ser impulsionada a página para ser conhecida. E é sobre isso. É sobre a gente entender que o Senhor nos chamou sim para ser influência do reino. Mas quem vai nos patrocinar, quem vai nos impulsionar, quem vai soprar o nosso nome é Deus. Nos lugares certos. Amém, meus amores? Deus abençoe vocês. Que vocês tenham uma semana ricamente abençoada. As nossas lives, elas vão acontecer de segunda e quinta às 8 horas da manhã. Infelizmente é impossível live todos os dias. A entrega aqui é grande. E a gente precisa descansar, precisa buscar a Deus, né? Precisa saber falar realmente só aquilo que o Senhor quer que a gente fale. Então nós estaremos juntas aqui de segunda a quinta e quinta-feira às 8 da manhã. E quem entrou depois, assiste a live desde o começo. Compartilha com quem precisa, manda no grupo de mulheres, faça missões evangelizando outras mulheres através dessa live. Eu creio que muitas mulheres precisam ouvir o que o Senhor falou para nós nesta manhã. Amém? Um grande beijo para vocês. Deus abençoe grandemente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.